Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a Tati entrar. Ótimo, a nossa convidada já chegou. Olá, boa noite. Noite, tudo bom? Tá Tudo me ouvindo ótimo? direitinho? Eu tô. E você, tá me ouvindo bem? Sim, Como é que sim. tá o som? Tá tudo? Tá tudo certo, né? Então, vamos começar. Primeiro, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Imagina. É um prazer imenso estar aqui compartilhando esse espaço contigo hoje. E assim, eu acho que é um tema, né, que não tem como a gente não tratar, né? Seja de maneira social, seja de maneira acadêmica, seja como for, é algo que todos nós estamos vivendo, né? A gente meio que está reaprendendo a aprender, né? Se reinventando, começando de novo. Então, meio que eu queria já começar a nossa conversa com essa questão, né, principal de como a gente está tendo a necessidade de se reinventar, de tipo, aquela rotina que eu tinha, aquilo que eu fazia anteriormente, né, aquele padrão que já era estabelecido para mim, mas que agora mudou completamente, né? Que agora as pessoas elas estão sendo meio que incentivadas a ficarem nas suas casas e meio que você tenta procurar. Como é que agora eu me adapto a essa rotina? Como é que eu começo de novo, né? Aprender de novo. Então, acho que a nossa conversa seria interessante começar dentro desse aspecto, né? Eu queria ouvir de você. Então, primeiro vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu me Boa noite. apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou coach, né? Eu sou Tati Gomes. Eu sou de Recife e eu quase cheguei aí em Araripina. Estava com a viagem marcada para uma quarta-feira para ir dar um curso aí na faculdade, a convite do professor Beguinha, que é meu amigo de colégio, um grande amigo, estudamos juntos. E a convite dele, eu estava indo para Araripina com o curso, e na quarta-feira eu ia, no domingo que antecedia, a gente chegou nesse lugar aí de pandemia, de isolamento, e o curso foi adiado. Então, para mim é um prazer estar aqui, para ter contato com as pessoas que eu encontrar, né? Está Sim. um convite dele, de um amigo tão querido, e, e poder contribuir de alguma forma para a faculdade. Eu acho que a faculdade já está pensando fora da caixa, né? Trazer esse tipo de conteúdo, fazendo essas lives, eu acho super bacana. E eu sou bem falante, tá? Então, se eu estiver me estendendo muito, professora, por favor, sinalize, que senão eu vou embora. Isso é coisa de quem dá muito curso e treinamento. Então, vamos lá. Realmente, né? O mundo parou, ou parte do mundo parou agora, e aí o que acontece? Nós perdemos o controle. Aliás, nós levamos um belo puxão de orelha para a gente aprender de que a gente não controla tudo, né? Absolutamente a gente não controla tudo.
Então, muita coisa a gente perdeu o controle. E isso fez realmente... nós estamos no susto. Aliás, acho até que já está passando. Mas nós tomamos um susto. A gente não esperava nunca. Não existe um manual de como sair, passar a pandemia em 3 passos. Não existe, até porque a gente não conhece ninguém que passou por uma pandemia. Isso é muito novo, isso é assustador, né? Então, assim, o mundo parou e as empresas estão tendo que se reinventar, né? Empresas estão tendo que estão fazendo em 20, 30 dias uma adaptação, cresceram o que não cresceram em 10, 15 anos, né? Então foi assim, um empurrão. Verdade. Então, como as empresas estão sendo empurradas, né? A própria educação está tendo que dar um jeito, uma cara nova. Os alunos também, né, vão precisar correr atrás para acompanhar esse novo formato, porque é uma coisa certa, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E mesmo assim, quando sinalizarem, ó, vai começar a voltar aos poucos, a gente não sabe como é que vai ser a nova rotina, os novos comportamentos, novos hábitos. Então, assim, o que a gente pode fazer é, o que é que eu tenho controle agora? Eu tenho controle do meu dia, eu tenho controle da minha casa, eu tenho controle dos meus estudos, eu tenho controle da minha saúde, estando dentro de casa, né? Então, Sim. como eu posso criar hábitos que contem a meu favor? Então, isso é o mínimo que eu acho que a gente precisa fazer agora, né? O primeiro deles, se nós estamos vivenciando uma pandemia, tem um vírus lá fora que é extremamente perigoso, a gente não sabe nem como é que ele se comporta. Então, a primeira coisa, o primeiro hábito que eu preciso criar é cuidar da minha imunidade. Isso é fato, né? O que é que eu posso fazer hoje que eu vou cuidar da minha imunidade? Então, existem várias formas, atividade física, meditação, conversar com pessoas que me acalmam, que me trazem paz, pessoas que me colocam para cima, me encher de estímulos positivos, acompanhar uma pessoa bacana nas redes sociais, que fala de positividade, que me ensina alguma coisa. Então, assim, a gente precisa ter diariamente, para conseguir passar por esse momento, diariamente, algum tipo de estímulo positivo. Isso é fato e cada um, eu acho, que eu já dei até alguns exemplos, mas eu acho que cada um sabe exatamente o que é positivo para você, né? Em relação à faculdade, um passarinho soprou no meu ouvido que algumas pessoas estão tendo muita resistência com o ensino Sim, online, né? Tendo muita verdade. resistência. Mas, gente, olha só, vamos pensar agora, né? Nós somos adultos, nós somos responsáveis. E a gente sabe que o mundo parou e o que ainda não parou, a gente só tem contato se for online. Então, se você quer É falar com uma verdade. pessoa, é online. Se você quer fazer um exercício físico, você entra na internet. Se você quer comprar alguma coisa, você tem que pedir pela internet. Por que a educação não? Né? Por que eu não vou ter que me moldar a esse novo comportamento? Né? Então, a educação é o seguinte, parou tudo. Se você tem 2 escolhas. Ou você permanece parado e abre mão da realização de algum sonho, que com certeza você tem, ou você vai se adaptar. Vai pegar aquilo que você tem, aquilo que está no seu controle, e você vai ter que fazer da melhor forma possível. Então, assim, a gente nem sabe quando é que as aulas vão voltar presencialmente. A gente sabe nem se É, esse ano, né? Então, sim. Uhum. a gente está num momento, professora, que a gente está perdendo muita coisa, né? Nós Verdade. perdemos, algumas pessoas, infelizmente, perderam pessoas queridas, alguns empresários estão perdendo dinheiro, nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo Sim, contato.
Nós estamos perdendo o contato físico, afeto, conexão, olho no olho. Então, assim, como a gente está perdendo muita coisa, a gente não tem agora, eu vou chamar essa palavra, é até forte, mas a gente não tem a permissão de abrir mão de coisas que estão sendo entregues a gente, Sim, né? Então, assim, verdade. quais são os teus sonhos? O que é que você quer realizar? Por que é que você resolveu fazer faculdade? Quando você entrou, qual era o teu desejo? Qual era o teu maior desejo? Como é que você se imaginava lá na frente? Né? A faculdade está, ó, se desdobrando para continuar entregando. E aí, pessoal, é aquela história. Ou você vem junto, né? No Com rio certeza. que tá bem conturbado, ou você junto, vem junto, ou você para, senta, vai esperar o mundo voltar ao normal, né? E aí você vai perder mais a sua educação. Fora todas as coisas que eu já falei que a gente vem perdendo. Então, sabe, de verdade, eu acho até que nem é justo com você que é aluna. Eu tenho dificuldade. Gente, pede ajuda. Não existe nenhum problema. Nós somos humanos. Então, não existe nenhum problema de pedir ajuda. Eu não sei mexer direito com isso, eu me atrapalho. É normal, é tudo muito novo. E até a gente se adaptar, até a gente se acostumar, a gente vai errar. A gente vai ter dificuldade em várias coisas, várias, várias, várias. Eu tenho 3 filhos e eu tô em casa. Eu já trabalhava bem mais de forma online, né, do que no consultório. E aí, os meninos em casa, então, são 3 filhos e 2 enteados. 5. E um cachorro. Eita. Então, imagine como eu tive que adaptar a rotina da minha casa, a rotina dos meus filhos, explicar a eles com faixas etárias diferentes o que está acontecendo, por que, que a gente vai ficar dentro de casa, né? O que é que a gente precisa fazer para que esse momento dentro de casa não seja tão estressante. Como é que a gente pode mudar? O que é que a gente tem em casa que dá para a gente fazer, que dá para a gente usar? Como é que a gente vai dividir o espaço de um, de outro? Então, assim, não está sendo fácil, mas é possível. É Sim. possível, né? Então, não existe a melhor rotina. Existe Hum, a rotina que vai ser melhor, que vai atender melhor as minhas necessidades nesse momento. Então, ótimo. vai ter uma rotina muito bacana para você. Vai ter que existir uma outra rotina para mim, né? Mas, o que é que eu... Duas perguntinhas que vocês precisam se fazer agora. O que é que eu preciso incluir na minha rotina? Porque isso vai me fazer muito bem e eu preciso ter isso, entrar em contato com isso todo dia. E o que é que eu preciso tirar urgentemente da minha rotina? Porque isso me faz muito mal, não está agregando, não está acrescentando e está me tirando do eixo. Então, acho que por aí já dá para você começar a criar uma rotina. E é o comecinho, tá? É o comecinho. Porque, assim, a gente precisa, professora, a gente precisa de um planejamento maior de vida, né? Começa Macro, com, né? né? A gente começa com os valores. Quais são os teus valores? Quais são os teus porquês? Por que é que você acorda e sai? Por quem? Por quem que você faz os sacrifícios que você faz, né? Por quem? Por quê? Por que que é interessante, é importante para você realizar isso? Então, quando a gente tem essas respostas, a gente precisa criar um planejamento que esteja vinculado com essas respostas. Porque é isso que vai fazer a gente querer sair, querer trabalhar, querer estudar, querer se formar, né? Então, esses porquês é que faz a gente ter um planejamento de vida. E eles motivam a gente a querer realizar coisas. Agora a gente está num modo meio que pause, né? Algumas coisas a É, gente vai precisar adiar, parou, né? outras coisas a gente vai reformular, né?
isso eu tinha programado para acontecer até o final do ano. Não, eu vou deixar para o ano que vem. Mas esse ano, depois desse susto, eu entendi, por exemplo, que eu preciso cuidar um pouco mais de mim, eu preciso cuidar um pouco mais da minha saúde, ou eu preciso, nossa, eu preciso correr atrás das questões da faculdade, porque eu preciso muito mais acelerar o meu curso, porque isso vai me deixar mais perto de realizar aquilo que eu quero. Então, dá para a gente agora planejar, para quem não tem planejamento, Sim. ou realinhar quem tem um, né? E vai ter que fazer uma adaptação. Agora, isso também, esse planejamento, esses sonhos, essas metas, as coisas que eu quero fazer, o que eu quero realizar, né? Isso precisa ser independente, pandemia ou não. Porque Sim. isso é como se fosse um foguinho interno que tem. É o Quando vocês motor, né? é o motor, exatamente. A gente pode adiar, a gente pode dividir o sonho, a meta, como é que eu vou, mas a gente não pode deixar de lado. Então, é uma realidade, as pessoas que não tinham planejamento de vida, que não tinham sonhos, metas, que estavam vivendo no automático, acorda, trabalha, estuda, dorme, volta, muitas vezes assiste coisas de violência, notícias ruins, acaba discutindo em casa, aí acorda, dorme, volta, paga as contas, acorda, dorme, volta. As pessoas que viviam nesse automático, sem aquele sabor, sem aquela sem imaginar a realização de coisas maiores, passar para o próximo nível de vida. As pessoas que viviam só nesse motorzinho aí do automático são as pessoas que realmente estão sofrendo bem mais. Então, a partir de agora, assim, a orientação que eu deixo é: se você não tem um planejamento de vida, faça agora. E a partir dele, mude Urgente. sua rotina, coloque coisas que vão te deixar mais perto de realizar as coisas que você quer. Não é isso? Isso. Eu achei bem interessante quando tu tocasse no ponto de realmente a gente identificar qual o sonho que você tinha antes, né? Por que que você fazia aquilo que você fazia? Eu acho que talvez uma das maiores dificuldades da gente é justamente porque meio que a gente perdeu o significado do sonho no processo. Você ficou tão fazendo que você meio que perdeu o time daquilo que era o teu objetivo final. E agora que tu meio que tá mudando, né? Tendo que mudar, obrigado a mudar, tu não tá sabendo mais encontrar realmente aquele time, aquela linha de chegada. Né? Acho que é algo muito bem pertinente a gente se lembrar sempre qual é a linha de chegada que eu quero ir. Né? Será que agora eu realmente posso fazer algo para avançar, mesmo que seja um passo menor do que aquele que eu tinha em mente de dar, mas que ainda vai me levar para aquela linha de chegada que eu tinha? Eu acho que isso, principalmente para os nossos alunos, é algo que eles precisam rever, né? Você se reconceituar. Por que que eu tô aqui e realmente eu quero chegar onde? Eu quero ter um bacharelado, eu quero ter uma pós-graduação, eu quero ter uma profissão, eu quero me posicionar bem, eu quero ser um profissional de nível alto. Então, tudo isso meio que não pode ser perdido de vista, mesmo no que a gente está passando agora. Então, acho que esse ponto foi bem pertinente para a gente. E aí, só para a gente aprofundar mais, né? Todos nós, eu acho que é meio aquele sentimento de que todos nós estamos no mesmo mar, né? No mar de turbulências, no mar de novidades. Mas que também a gente precisa cuidar do nosso barco, né? Eu acho que aquilo que tu falasse, de você encontrar a sua rotina, aquilo que melhor se adequa a você, aquilo que você consegue, que vai te motivar, que vai trazer para ti um fôlego, né? Uma inspiração, um motor para tu agir de maneira mais adequada. Eu acho que tá travando a tua imagem aqui para mim. Aqui tá normal. E aí, tá travando mesmo? Tá um pouco. Mas tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Eu só queria que você repetisse o finalzinho da pergunta.
Ah, pronto, ótimo. Aí nessa questão que você falou, né, de você de identificar o seu sonho, né, aquilo realmente que é o seu ponto de motivação. E aí, dentro dessa questão, meio que eu queria que tu falasse como a gente pode intensificar os nossos relacionamentos, né? Quando tu iniciou tua fala, tu falou que agora os nossos relacionamentos eles estão mais virtual, né? Então, meio que nós estamos, aquelas pessoas que eu quero falar, agora eu preciso falar assim, né? Vi uma tela. Então, meio como a gente consegue intensivar os nossos relacionamentos, né? Continuar tendo aquelas pessoas que nos inspiram próximas e não sentir que isso é distante pelo fato de agora a gente estar lidando de uma maneira diferente do que o que a gente era acostumado a lidar. Eu acho que, assim, vocês que estão aí, eu não sei, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que vocês têm ainda um presente, né, que é o hábito ainda de se visitar muito, ter muito Sim, contato físico, né? As pessoas se conhecem mais, né? Berg me falou que eu sou filho de todo mundo me conhece, que eu sou o filho do pai da padaria. Então, assim, as pessoas conhecem não só a sim, pessoa, mas conhecem um pouco mais da história. Tem mais esse calor humano, né? E isso, com certeza, eu acho que vocês estão sentindo muito mais que a gente. Ainda mais que tem pessoas, né, que tem uma essência, tem na essência uma necessidade muito grande de ter conexão de toque físico, né, sim. de abraço, de se sente pertencente, se sente querida, se sente importante, muito através do toque. Então, realmente, agora, a gente não tem outra saída, né? A gente não tem, é aquela história do que o que é que está no meu controle, né? Essas pessoas que O que eu precisam, posso, né? o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance agora, né? Então, é, por exemplo, aqui nós estamos de lockdown, né? Então a gente não pode sair na rua, carro tem, é pela placa, placa ímpar, sai no dia ímpar, pá, sai no dia pá, e você precisa comprovar, ter um comprovante de residência, comprovar que você está indo ou no supermercado, ou na farmácia e perto da sua casa. Então, tá assim. Então, assim, eu estou em casa, nesse formato, eu estou em casa há uns 65 dias, mais ou menos, perto já de 70 dias que eu estou em casa. Com esse formato que eu falei, com filhos, com cachorro, marido, funcionário e tudo mais. Com tudo. Então, o que é que acontece? Pelo estilo de vida daqui, pela forma como eu já trabalhava, enfim, eu tenho falado muito mais com minhas amigas, usando as redes sociais, né? Pessoas que, assim, sabe aquelas, acho, não sei se você conhece o famoso, vamos marcar? Vamos marcar? Sim, Vamos marcar? Pronto, agora tá todo mundo em casa, ninguém sai, todo mundo praticamente tem internet. Então, acabou que, para o meu caso, o isolamento acabou me aproximando de várias pessoas que eu não via há muito tempo. Né? Então, assim, as minhas relações, elas ficaram mais próximas, mais estreitas. Claro que não é nunca como presencialmente, mas pessoas que eu não via há muito tempo, agora não tem mais desculpa. Agora, no caso de vocês aí, eu imagino como deve estar sendo difícil. realmente. Não, a gente está naquela situação. Por exemplo, eu sou muito próxima da minha família, né? As minhas tias, os meus avós. Então, tinha aquele vínculo muito grande. E agora você não pode ir, principalmente os meus avós. Você não pode visitar, né? Tem que ter todo aquele cuidado. E aí a gente tem tentado buscar, né? Como é que faz para chegar perto? Ah, não, grava um vídeo, manda para eles, né? Tira uma foto, enfim. A gente meio que está procurando tentar que eles não sintam tanta falta da gente, né? Mas que também a gente não sofra tanto com a falta deles. Eu acho que Eu acho que tem uma sido dica bem. legal
uma dica assim legal, eu não sei como é que eles estão, como é que eles usam, né? Celular, internet, mas uma dica legal, além de você ligar para saber como é que você está, assim, assim, essa, é ligar e deixar o telefone ligado e vendo com coisas que você está fazendo no cotidiano. Por exemplo, a minha irmã mora 15 anos em São Paulo, né? Então, por muitas vezes antes disso tudo, ela me ligava de vídeo, colocava o telefone encostadinho assim na mesa e a gente almoçava juntos. E quanto mais você vai conversando com a pessoa, quanto mais intimidade você tem, mais você esquece que você está no telefone. Você vai embora. E aí ela participa do seu almoço, você participa do dela, a gente vai trocando, a gente vai conversando. Tenho amigas que vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Então, 6 horas, 5 horas, uma amiga me liga, ela tá com a mesa dela lá, com o café, eu tô com o meu aqui. Porque assim, é fazer o que a gente pode fazer agora, né? Sim, Participa um pouco, eu participo um pouco da tua vida, do teu dia, e você participa um pouco da minha, da forma que a gente tem, né? E eu acho que, sabe assim, dá um afago mais no coração. sim, E quando a gente precisa, nesse momento, de estímulos positivos, de estar em contato com as pessoas que a gente ama, a gente sempre tem uma pessoa que a gente conversa que acalma a gente. Tem, sabe, eu chamo de o botão da emergência. Que quando você está assim, saindo do eixo, é aquela pessoa que é meu botão. Eu vou ligar, porque assim, quando eu converso com ela, me traz uma paz. Então, assim, conversa com essa pessoa. Então, eu tenho, como eu falei, tem uma música que tem uma mensagem que me conforta. Então, escuta essa música. Mas voltando para as relações, a gente não tem muito o que fazer, né? Pelo menos agora. O que a gente pode fazer é se fazer presente na vida da outra pessoa, de quem a gente ama, inevitavelmente através das redes sociais. E graças a Deus que a gente tem essa ferramenta tem às vezes, que né? nos permite, né? E eu não sei se para você está funcionando assim também, mas eu estou surpresa como os idosos estão recebendo super bem essa mudança na tecnologia, né? Porque meu esposo é personal trainer e ele tem várias alunas que são idosas e outros que são bem mais jovens, mas as idosas foram as que receberam assim, sem nenhum tipo de resistência, fazer aula pelo vídeo. Então, eu tenho uma aluna que tem 82 anos, viu, pessoal, que tem resistência aí online? Tem a senhorinha que tem 82 anos, e que tem, obviamente, muita intimidade e cumplicidade com ele, que treina com ele há muitos anos, então ele sabe como instruir, o que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode, pede para ela se segurar, vira assim um telefone que eu preciso ver. E elas, as mais velhas, as idosas, não tiveram nenhum tipo de resistência de fazer aula através das redes sociais. Só os mais novos. Então, dá para a gente ir com um jeitinho, a gente ir driblando isso e continuar conectado com eles. Acho que a gente se reinventar, né? É muito daquilo de você conseguir, dentro daquilo que você viveu, se reinventar, se criar dentro do novo, né? Se permitir o novo. Eu acho que isso é muito importante, você se permitir o novo. Porque muitas vezes essa resistência que a gente gera é algo de um preconceito pré-estabelecido que eu tenho, que dessa forma não é a mesma coisa. Ok, pode até não ser, mas será que eu não devo dar uma chance, né, para experimentar dessa Uhum, forma? Então, uhum. acho que tem isso, muito disso também, né? É você tentar se reinventar, você tentar construir alguma coisa diferente daquilo que você já vinha fazendo. Então, É, ótimo, não tenho essa possibilidade, mas eu posso fazer diferente. E será que esse diferente não vai ser bom também? Acho que tem muito disso, não é? eu só trocaria o tentar.
A gente pode Sim, tentar se reinventar. Não, a gente não pode tentar. Agora a gente tem que, né? se reinventar. Não é uma possibilidade. Não existe essa possibilidade de eu continuar fazendo exatamente tudo do mesmo jeito. Que meu dia precisa, vai continuar sendo do mesmo jeito. Que eu vou estudar, a forma com que eu vou absorver os conteúdos vai continuar do mesmo jeito. Não existe mais essa possibilidade. Não existe. Ela pode existir daqui a um bom tempo, mas isso não existe. Então, assim, gente, não tem essa possibilidade de continuar parado ou de esperar. Tem que fazer diferente. Tem que fazer tudo diferente. Tudo. Eu preciso estudar diferente. Se eu estou trabalhando de uma forma diferente. Se eu estou planejando a minha vida, precisa ser de uma forma diferente. Se eu estou cuidando de mim, da minha saúde, fazendo atividade física, tem que ser de uma forma diferente. Né? Se eu vou conversar com as pessoas que eu amo de uma forma diferente. Então, parou. Vai parar no tempo. Eita, não Então, avança, né? não tem essa possibilidade. Eu preciso me reinventar, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Não, gente, não tem a possibilidade, não. Tem que ser mesmo. E precisa ser o mais rápido possível. Porque quanto mais se espera, mais se pensa bobagem, mais fica nervoso, mais, mais perde tempo, né? E como eu falei, a gente não pode mais perder nada, porque a gente já está perdendo muita coisa. Muita coisa. É verdade. Né? É, para só assim mais uma questão, muitas tem sido muito comentado, né? A gente tem visto muito, né? Tem se tornado bem recente. Até a Universidade do Rio Grande do Sul tem feito uma pesquisa sobre isso, que algumas pessoas elas não estão conseguindo lidar direito com o confinamento, assim, do fato de agora você não ter mais tudo que a gente já conversou até agora, né? E aí você tá gerando em você alguns sentimentos que não eram comuns na sua vida. Então, tipo, agora nós temos pessoas que estão apresentando muita ansiedade, apresentando muito desânimo. É você que não era algo que era corriqueiro na vida dela. E aquele temor, né, o que vai ser o meu amanhã, né? Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou ter um trabalho amanhã? Será que eu vou pegar esse vírus? Então, meio que tá tudo isso gerando aquela sensação, aquele sentimento de impotência, muitas vezes, ou até mesmo ansiedade, desânimo. Eu acompanho um grupo de jovens pesquisadores e o pessoal tem relatado muito isso, né? Muitos tiveram as pesquisas paradas, estão em casa e eles não estão sabendo lidar com esse fato de estar em casa, estar ficando ansioso. Então, meio que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão, como a gente se porta para tentar evitar esse tipo de sentimento, esse tipo de ciclo, que muitas vezes vira um loop, é aquela questão que está se realimentando sempre na nossa vida, nesse novo cenário que a gente está. Isso, então vamos lá. Olha só. As pessoas têm necessidades diferentes, tá? Tem pessoas que, diante de um problema, diante de qualquer tipo de dor, de sofrimento, são pessoas que preferem se recolher. A gente chama de momento caverna. Então, são pessoas que se recolhem. Tem pessoas que precisam estar em contato com muita gente, está no meio de pessoas, precisa estar falando, precisa estar se expressando, falar do que sente, ouvir outras pessoas, precisa dessa troca. Tem pessoas que precisam muito de segurança, de planejamento, de ordem, precisa ter segurança no que faz, porque morre de medo de fazer coisas erradas. Independente se ela está com muita gente, com pouca gente, se ela está sozinha, mas o que sustenta, vamos dizer assim, a paz desta pessoa são as formas, as regras, as coisas no papel, traz segurança para aquilo que ela faz. Ela precisa fazer aquilo com perfeição. É aquilo que acalma ela. Então, assim, existem essas formas de acalmar,
de funcionar, vamos chamar assim. Eu vou dizer que é a essência de cada pessoa, tá? Então, essas pessoas que estão tendo ansiedade, né, crise de ansiedade, que estão sofrendo mais com o isolamento, são pessoas que têm muita, muita, muita necessidade de contato com muita gente, tá? Existem outras questões que são mais profundas, que não vem ao caso, Sim, como pessoas que têm problema sério de crença de identidade, problema de autoestima. sim, Então, são pessoas que procuram outras coisas para fazer para não entrar em contato com, muitas vezes, coisas do passado, traumas da infância. E aí é uma outra conversa, acho que dá uma outra live isso. Então, sim. assim, são pessoas que não conseguem ficar só, que não conseguem parar para se ver, para estar em contato sozinho com ela. Então, essas pessoas que precisam desse contato, elas estão sofrendo muito, 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 muito mais, tá? Porque é como se fosse assim, imagine que você tem um tanque emocional. Tá? Esse é o tanque, é o seu combustível. Quando o seu tanque está cheio, você anda, você faz, você fica bem, o carro roda. Quando esse tanque desse combustível ele está baixo, o carro vai ficar na reserva, vai ficar mal, vai perder a força e vai parar. Então, é como se esse combustível emocional para esse tipo de pessoa não tivesse, esse tanque não tivesse sendo alimentado. Então, elas começam a ficar preocupadas, começam a ficar irritadas ou começam a ficar ansiosas. O que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de pensamento no futuro. Meu pensamento fica lá, no futuro. No que é que vai acontecer? O que é que, e se não acontecer isso? E se vier isso? E se fulano não quiser mais ficar comigo? E isso, e isso, e isso. E aí você vê, passou o dia e você ficou muito mais tempo lá no seu futuro e o seu presente passou e você não viu. Aí quando for amanhã, que seria seu futuro, você vai pensar no futuro. Então, assim, você nunca está presente, você não produz muita coisa e você fica pensando num lugar futuro onde você não tem controle. Isso vai te deixando nervoso. Nervoso, eu não tenho controle, eu não sei se isso vai acontecer, se vai acontecer, se não vai acontecer, isso vai trazendo angústia, porque não é palpável, não está na tua mão. Quando você não tem controle, você fica frágil. E essa fragilidade causa essa loucura que as pessoas estão passando agora. Então, mais uma razão para você voltar para o presente, para o que é que dá para fazer hoje. O que é que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso tirar o meu pensamento? Eu atendo muita gente, né? E tem um exercício simples que eu passo e que funciona demais para as minhas clientes, que é quem fica muito tempo no futuro, muito tempo, eu passo para elas montarem quebra-cabeça. Porque o quebra-cabeça traz o pensamento para o agora. Traz a tua atenção para aqui. Você não fica pensando, porque aquela história do futuro, ela começa a crescer. E você vai ficando cada vez mais lá e menos aqui. E quanto mais você fica lá, menos você produz, porque lá não dá para produzir. O único lugar que você pode produzir, que você pode agir, que você pode mudar, transformar, realizar, concretizar, é agora. Né? Então, é um exercício muito simples. Quem tem quebra-cabeça em casa, utilize. Quem fica pensando muita besteira no futuro, quem fica pensando como é que vai ser, 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 e o dia rolando, e a semana passando, e um mês, já passou um mês, já passaram dois. E é um exercício muito simples, mas é verdade, tem pessoas que sofrem mais por conta dessa questão de uma necessidade interna de contato. A gente chama isso um traço de caráter oral. E aí são questões também emocionais bem mais profundas que aconteceram lá
durante a fase da oralidade, quando nasceu, que estava mamando, nananã, que também é outra live sobre isso. Então, espero que eu tenha respondido. Ficou claro? Sim, sim, como acho que tu falou, né? O ser humano ele é muito complexo, então não é algo que a gente conseguisse responder aqui em uma hora tão Sim, simplesmente, porque é um universo, né? O ser humano é um é universo, verdade. dentro de um grande universo. Então, acho que meio que a gente está como é que eu posso dizer? A gente está reconstruindo, né? Fazendo um processo de reconstrução, né, daquilo que já foi construído em um momento, mas agora a gente não está só reformando, eu acho que a gente está reconstruindo, acho que essa palavra é a palavra mais adequada. E aí, só para a gente, assim, gerar mais um incentivo, né, eu tenho 5 turmas na faculdade. Então, assim, meio que eu estou tentar motivar essas 5 turmas. Então, você imagine o tamanho do desafio. Então, mais o que seria, assim, um ponto que a gente pudesse ter de motivação de que você conseguisse assim atrair a atenção, né? Como é que eu atraio a atenção dos meus pares, né? Daquele meu público-alvo, daquelas pessoas que realmente, por tudo que a gente já está conversando aqui hoje, elas não estão se sentindo tão atraídas, né? Então, muitas vezes você tenta conversa, você entra em uma live e tudo mais, e às vezes não tem tanto aquele retorno que você gostaria de ter. Então, só para tu comentar assim, isso mais para a gente, os docentes mesmo, o que seria um ponto de motivação que a gente pudesse encontrar para instigar, né? Qual seria, se houvesse esse ponto, né, em que a gente pudesse instigar o indivíduo a meio que mudar um pouco daquele padrão, né, que ele tá, de tudo que a gente já conversou até aqui, mas que eu Sim. consegui chamar a atenção dele. Então, é um pouco já do que a gente falou, né? De metas, de sonhos, enfim. Mas quando a gente deixa muito claro o que é que a pessoa precisa fazer e o que é que ela vai ganhar, e mesmo assim ela ainda fica, né? Não, eu vou, não vou, e eu não sei se eu desisto, se eu fico e tal. Então, às vezes a gente apela, tá? A gente fala assim, imagina o que é que você vai perder. Imagina que lugar que você vai estar se você não fizer o que você se determinou a fazer. Tem uma coisa que motiva muito a gente, empurra muito pra gente, que é a nossa autoconfiança, tá? É nossa autoconfiança. Quando eu resolvo fazer uma coisa e eu não faço, nas entrelinhas, eu estou mandando uma mensagem para mim que eu não sou uma pessoa confiável. E naturalmente, a imagem que eu tenho, minha, ela vai ficando mais frágil. Eu vou começar a me sentir fraco, eu vou começar a me sentir incapaz. Pode ser que apareça depois uma bela oportunidade de um emprego melhor, alguma coisa, mas eu vou dizer, não dá para mim. Porque eu já estou mandando mensagens fracas para mim, para minha mente, para o meu cérebro, tá? Então, tudo que está acontecendo agora, absolutamente tudo, algumas pessoas vão seguir e vão ganhar. Algumas vão se machucar, vão tropeçar, vão levantar, vão seguir. E outras vão ficar para trás, outras vão perder tempo, outras vão precisar recomeçar, outras, se derem uma paradinha, vai perder o ritmo e vai parar para sempre. Então, qual é o grupo que você quer estar? Nos que lá na frente vão contar para os filhos, para os netos, ó, passei por uma pandemia, foi super difícil, mas eu ralei. Vai contar uma história top de como você se superou, como foi difícil, mas você foi assim mesmo. E fazia e as coisas davam errado, mas você não desistiu. Ou você vai ficar no grupo
que vai ficar para trás, que vai parar e que vai ter uma história muito nada interessante para contar para as pessoas que você ama. Então, assim, com toda dificuldade que ela existe no momento, tem pessoas que estão determinadas, tem pessoas que vão passar por cima. Mesmo sabendo que vão errar, mesmo sabendo que vai ser difícil, que vai ter que se superar. E aí, mas as pessoas vão assim mesmo. Sabe assim, a história de eu tô com medo, mas vai com medo mesmo? Sim, Então, assim, vambora. Eu também tô com medo. Eu tenho certeza que você também tem alguns medos nesse momento. com Todo mundo tem medo. certeza. Todo mundo tem dificuldades. Tá todo mundo passando por dificuldades. Agora, o que é que você vai fazer com isso? Você vai com medo mesmo ou você vai ficar, né? Eu espero que vocês não decidam ficar no grupo que vai ficar para trás e nem no grupo que não vai ter uma história top para contar depois. Eu acho que é trazer clareza. Ó, pessoal, clareza. Eu gosto Não existe essa possibilidade, sabe? Não existe essa possibilidade. Nós estamos aqui para construir, para realizar, para dar certo. O sentido da vida é para frente, o sentido da vida não é para trás, é para frente. Eu tenho que me orgulhar das coisas que eu faço, porque isso vai me trazer autoconfiança, isso vai trazer motivação. Cada conquistazinha que eu tiver, isso vai me trazer mais gás, mais energia para superar qualquer tipo de obstáculo. Porque não é porque a pandemia vai acabar, que ela vai acabar, que não vai aparecer mais obstáculos na vida da gente, não, gente. Os É verdade. obstáculos vão aparecer. E se você cruzar os braços e desistir do primeiro, você vai desistir do segundo, isso vai virar um hábito de você desistir de realizar, desistir de seguir, desistir de estar com as pessoas. Aí você vai começar a se relacionar com pessoas que também não realizam. E aí, não tem essa possibilidade. Vamos embora, vamos com dificuldade, vamos com medo, vamos devagar. Mas é assim, vai devagar, o importante é não parar. O importante é não parar, né? O importante é ir sempre além. Acho que Mesmo isso que que tu seja um falou, pouquinho, mas o importante é não parar. ótimo. Acho que isso que tu falou resume bem, né? O sentimento. Todos, acho que é aquilo que a gente já está conversando, né? Todo mundo está no mesmo mar, né? Então, como que eu vou dirigir o meu barco nesse mar? Tenta segurar o barco lá no mar, não deixa que ele afunde, né? Faz o teu melhor. Acho que é fazer o nosso melhor, né? Fazer o meu melhor naquele momento, Exatamente. dentro dessa minha realidade. E assim, só para fechar, eu queria só comentar contigo, eu achei muito interessante quando tu falou das pessoas que eu me imuno ao meu redor, né? Daquele ciclo de convivência, eu achei isso muito fantástico, de pessoas que estão próximas a mim. Então, é algo muito que a gente tem visto, principalmente no cenário isso um tanto quanto nacional, né? Todo meio que uma disputa, toda essa questão que a gente já sabe no âmbito politicamente falando. Mas aí eu queria mais comentar contigo essa questão de saber ser uma pessoa que soma, né? Uma pessoa que acrescenta, uma pessoa que pode ir além, uma pessoa que levanta os outros, do que ser aquela pessoa ou estar naquele ambiente com pessoas que não te levam além, mas é aquela pessoa que tem muito disso, né? Quando você está numa determinada situação e a pessoa ela não te incentiva a ir, ela meio que te puxa. Eu acredito que você já deve ter ouvido muito isso, né? Mas Claro, é aquilo que você sente de que a pessoa ela tá naquele teu ciclo de amizades e tu conta alguma coisa que tu fez e ela faz aquele, oxe, mas fulano foi, não sei para onde e fez melhor. Então, meio que esse tipo de situação, né? Então, eu queria só assim que tu falasse como que a gente pode ser essa pessoa para cima
mas se munir de pessoas para cima, né? Como eu formo o meu ciclo de pessoas que são incentivadoras para mim. Isso existe uma necessidade natural do ser humano. Isso é para todo mundo, que a gente precisa ficar muito alerta, que é uma necessidade de pertencimento. É assim, nasceu, você já tem essa necessidade de pertencimento, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque isso, assim, a gente dá uma escorregada, tá? Dá uma escorregada muito grande. Como assim? O que é isso? Eu quero me sentir pertencente. Então, as pessoas estão conversando, se elas estiverem falando, por exemplo, eu tô tão mal, tá muito pesado, tá muito difícil. A outra vai dizer, e você tá ali ouvindo. Tá, realmente, tá difícil. Olhe, lá em casa tá um terror, não sei o que, eu não consigo estudar, não consigo produzir. Naturalmente, por mais que você não queira, em algum momento da conversa, você vai soltar uma frase negativa. Porque a necessidade inconsciente que você tem de se sentir pertencente naquela conversa, você vai entrar naquela vibração. Tá? Então, assim, precisa ficar muito atento a isso e evitar conversas que te coloquem para baixo. Pessoas que não acreditam em você, pessoas que querem te dar conselhos de coisas que elas não construíram, né? Então, você tem suas relações, são pessoas, às vezes são pessoas que a gente ama até demais, mas é tão negativa que a gente chega, fala, dá afeto, conversa, mas quando começar a falar dessas coisas que não agregam, que não somam, ou que vão te colocar para baixo, aí chega a hora de você dizer, com licença, olha, eu estou tão ocupada, eu tenho isso aqui para fazer, mas eu amo você, morro de saudade, depois a gente conversa. É Depois a gente verdade. conversa. Você nem precisa evitar, nem precisa nem evitar a pessoa, nem cortar ela das suas relações, mas cada pessoa tem um ouro, tá? Essa mesma pessoa que fala de coisas negativas, de umas coisas, com certeza, ela tem uma experiência e uma habilidade muito grande com alguma coisa. Então, saber conversar o quê? Com quem? Isso é extremamente produtivo, tá? Por exemplo, eu tenho meus clientes que têm problema de relacionamento, não conseguem se relacionar e vive andando com as amigas que também têm o mesmo problema, uma aconselhando a outra. Não, pelo amor de Deus. Pode ser que aquela sua amiga seja uma excelente profissional, seja uma excelente mãe, e você vai conversar com ela sobre aquilo. Quando ela for falar de relacionamento, não, você vai começar de relacionamento. Uma pessoa que tem um relacionamento top, um relacionamento massa. E aí você se blinda, não só se blinda das informações que você sabe que aquilo não te agrega, não ajuda, não soma, como você começa a usufruir, a fazer uma troca justa com pessoas que têm uma coisa muito bacana para te ajudar, para somar na tua vida. E aí você também, no que é que eu sou boa? No que é que eu gosto de fazer? O que é que eu tenho propriedade para falar? Olha, eu estou falando isso, eu estou realizando isso. Menina, olha, minha rotina mudou tanto. Coloquei isso na minha vida que deu muito certo. Pode ser que funcione para você. E aí a troca, ela é justa. É uma forma de você se blindar e é uma forma de você adquirir conhecimento naquilo que você não adquire. E continuar admirando e amando as pessoas que estão à sua volta. Não precisa afastar ninguém, a não ser que a pessoa deixe você muito para baixo. Que você não saiba lidar com aquilo. Que tem gente assim que 10 minutos de conversa a pessoa tira você do sério. Não, aí precisa evitar mesmo. Até para sua paz, evitar mensagem no celular. E aí, Muito ajudou? cuidado. Ficou claro? Ajudou muito. Você é show. Oh, Olhem, meu Deus. falta 5 minutos aqui para a gente encerrar, né? Já? Já, falta 5 minutinhos. Papo bom é Então, assim, né? ótimo. Eu queria muito, antes de te passar a fala para encerrar, mas eu queria muito te agradecer, né? Eu aprendi muito hoje, Que particularmente, coisa boa. né? Eu tenho tentado aprender novas coisas. Eu acho que eu tenho tentado usar esse tempo
para aprender, né? Foi um desafio para mim quando os professores falaram comigo para estar aqui contigo hoje, principalmente porque não é algo assim muito do meu ramo de estudo, mas é algo que eu gosto muito pela minha orientação de fé, certo? Então, eu aprendi muito contigo hoje, eu queria te agradecer e queria, assim, deixar para tu encerrar e dar, assim, uma mensagem que fosse de ânimo. Tudo que a gente falou foi de ânimo. Eu acho que tudo que a gente falou foi para as pessoas agirem de uma maneira melhor, olharem para a vida de uma nova perspectiva, né? Mesmo sendo o que for, pandemia ou não pandemia, mas você acreditar que você é capaz de ir além, que você é capaz de fazer muito mais do que você tem feito, né? Você não se acomodar, você não se conformar, você não ficar num lugar de inércia. Acho que isso é muito importante. E aí eu queria só passar a fala para tu finalizar e deixar uma mensagem para os nossos meninos se sentirem mais animados, né? Eu vi até que teve um comentário aqui que alguns têm pensado em desistir, né? Mas que a gente possa sempre estar olhando para o horizonte com os olhos vistos na nossa linha de chegada, no nosso pódio, né? No que eu vou conquistar. Isso. A mensagem que eu vou deixar é o seguinte: nós nascemos para dar certo. Para isso, tá? A gente pode dar certo de várias formas, com várias trocas. A gente pode dar certo, a gente dá certo servindo, a gente dá certo quando a gente se reinventa, a gente dá certo quando a gente tem coragem de seguir, né? E assim, agora, esse é um momento de amadurecimento, né? Amadurecimento, eu falo assim, nós somos adultos. E o que é que difere um adulto de uma criança? Além de várias coisas. Mas uma delas que é muito importante é que um adulto, ele faz coisas que ele precisa fazer, mesmo ele gostando ou não. E ele faz isso sozinho. Uma criança, ela só vai fazer sozinha o que ela quiser fazer. Para ela fazer uma coisa que ela não quer, alguém vai ter que empurrar, obrigar, ameaçar. E quando a gente é adulto, a gente não tem, ou pelo menos não deveria ter ninguém que ameaçasse a gente. Então, a gente precisa, a gente consegue mais distante na vida quando a gente tem essa capacidade de fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo aquelas que a gente não gosta. Então, agora a gente está no momento de exercitar e de saber em que fase da minha vida eu estou. Eu virei um adulto, eu ainda estou meio adolescente, ou eu estou criança nessa área da vida, nessa área, né? Tá? Então, assim, adultos, queridos adultos, vamos embora, vamos fazer as coisas que a gente precisa fazer, mesmo aquelas que a gente gosta e mesmo aquelas que a gente não gosta, tá? Como eu falei, a gente não tem possibilidade de parar, a gente não tem a possibilidade de desistir. Isso não existe para quem quer construir alguma coisa na vida. E principalmente para quem não quer se arrepender. Gente, o arrependimento é uma coisa terrível, né? Muito ruim. Então, lembrem-se disso. Todo dia quando acordar, eu nasci para dar certo. Como eu vou fazer, eu não sei, mas eu nasci para dar certo e não cabe no meu vocabulário a palavra desistir. Nunca. Eu vou tentar, mesmo que eu não consiga, mas eu vou tentar, eu vou pedir ajuda. Às vezes, pessoas conseguem dar certo sozinhas, realizando coisas grandiosas. Mas a maioria das vezes, a gente dá certo pedindo ajuda, contando com outras pessoas, né? Se unindo a pessoas que podem contribuir com a vida da gente. Então, é isso. Eu achei o papo maravilhoso. Eu nem senti o tempo passar. Quero agradecer demais à faculdade, né? Ao coordenador, à diretora 20 Maiana, ao coordenador segundos. Hélio. Agradecer a todo mundo da Facisa. Beguinha, meu amigo querido.
amigo de... Não venha dizer que é amigo de segundo grau, não. Você é amigo de científico, porque nós fizemos científico, viu? E outra coisa, eu continuo esperando